Estamos de volta com o Globo Comunidade. Hoje a gente está falando sobre o que fazer diante de acidentes em casa ou na rua. No caso de choque elétrico, vale aquela mesma dica do afogamento. É preciso pensar antes de agir para não se tornar mais uma vítima. Era um dia tranquilo. Helenice tinha levado o filho ao parquinho de uma lanchonete em Curitiba. De repente, ela percebeu que algo estava errado. Eu vi ele tremendo. Como se estivesse tendo convulsão, na verdade, né? Foi uma convulsão que ele teve, babando, chegou a fazer xixi na calça. O filho segurou na grade que fica ao lado do brinquedo e levou um choque. A descarga elétrica foi tão forte que o menino não conseguia se mexer. A hora que eu vi que ele estava preso, eu puxei, vendo ele preso, mas eu não tinha noção que era choque. Então eu tentei puxar e, na verdade, eu dei um tranco nele, eu arranquei ele do brinquedo. Você deve evitar ao máximo você ser a segunda vítima. Porque se você tocar diretamente em quem está recebendo a descarga, você vai acabar também tomando a descarga e vai precisar de uma terceira pessoa para tentar tirar vocês dois. No caso dessa mãe que a gente viu na reportagem, por que ela não levou o choque? Porque ela utilizou, querendo ou não, material isolante, que ela estava em cima da borracha. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente pediu para a doutora Viviane ser a nossa... fazer uma simulação. Faz de conta que você está levando um choque, então, doutora. Como que a pessoa deve agir? Sempre prestar atenção se não tem água ao redor, porque a água ela vai conduzir esse choque também. Tentar buscar algum material, como por exemplo uma madeira, onde você possa tentar fazer um movimento de alavanca para realmente tirar essa vítima. E se você tem condição de desligar a rede elétrica, primeiro desliga a rede elétrica e depois você tenta abordar. Se você tem uma situação na rua, onde você tem alta tensão, se você está vendo um fio desencapado na rua, evite ao máximo se aproximar dele no mínimo 10 metros. Porque mesmo nesses 10 metros, existe um negócio que a gente chama de tensão do passo, em que você vai tomar essa descarga elétrica sem tocar realmente diretamente naquela rede de alta tensão. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos mudar então a situação da doutora Viviane para um ataque epiléptico. Sim. O que a pessoa deve fazer? Ela está tendo uma crise, você não deve tentar inibir o movimento dela. Você simplesmente retirar objetos que possam feri-la ao redor e afastar móveis, afastar facas, ela pode ter caído na cozinha, pode ter panelas ali, pode ter fogo perto, afastá-la desse local, colocá-la numa posição que a gente chama de posição de recuperação, não vai ser tão fácil assim, e deixá-la de lado. Nunca colocar a mão dentro da boca, que é o que o pessoal chama de puxar a língua, tá? Por quê? Ela morde o teu dedo mesmo, inconsciente, você perde o dedo. Doutora Viviane, muito obrigada. Tá, e agora outras coisas assim, infarte e derrame. O principal sintoma do infarto é uma dor súbita no meio do peito, é uma dor compressiva, normalmente o que os pacientes dizem é que é a dor mais intensa que eles sentiram na sua vida, que irradia ou para o braço esquerdo ou algumas vezes para essa região que é a altura do pescoço. Ligue para o 192, vai conversar com o médico regulador, vai chegar um médico, uma ambulância de suporte avançado de vida para lhe atender nesse local. Se você tem uma situação, uma suspeita de derrame cerebral, a gente tem que conseguir atender esse paciente o mais precocemente possível. Porque até 3 horas você consegue fazer uma medicação que reverte totalmente os sintomas. Então, assim, para resumir, o básico é primeiro chamar por ajuda. Mesmo que você não tenha certeza se é alguma coisa grave. Mesmo que você não tenha certeza, porque você não tem um treinamento específico para isso. Quem tem criança sabe, muitos acidentes acabam acontecendo dentro da própria casa. Como são curiosas, qualquer descuido pode terminar no pronto-socorro. Na casa de Inês Machusque, os produtos de limpeza são guardados bem no alto. Na cozinha, as facas ficam sobre a pia e as gavetas mais baixas têm apenas materiais que não ofereçam perigo. Para proteger o pequeno Guilhermo, Inês pensou em tudo, ou quase tudo. Uns dias atrás, ele veio nesse lugar aqui, prendeu os dedinhos dele, prendeu os 4 dedinhos, quase quebrou os dedos e sangrou bastante, chorou e a mãe ficou se culpando porque que tinha posto um box de ferro no banheiro do neném. Agora ela mantém Guilhermo longe do banheiro. Como eu não posso evitar o box, porque é difícil prender, eu optei por deixar o banheiro sempre fechado. Mesmo com tantos cuidados, é comum as crianças se acidentarem em casa. Quem vai dar algumas dicas pra gente do que fazer caso um acidente ocorra é a doutora Viviane. Doutora, vamos supor que a criança se queimou.
em casa. O que a pessoa deve fazer? O que a mãe deve fazer? Tentar tirar o máximo possível das vestes da criança, da roupa da criança, no local que está queimado, lavar com água na temperatura ambiente, tá? E transportar essa criança o mais rápido possível para um serviço de emergência que atenda queimados de preferência. Se a criança ingeriu algum produto químico, algum remédio que estava por cima, a mãe não viu? Primeiro ver se a criança está respondendo. E depois, se ela realmente estiver respondendo, você vai tentar descobrir o que foi. Pegar o produto de limpeza, levar junto no serviço de emergência, pegar o remédio, ler a bula, tá? Por isso que é importante a gente ter os produtos de limpeza dentro dos seus frascos originais. E beber água, tomar leite? Não deve fazer nada, tá? Não dê água, não dê nada para a criança tomar, não tente produzir o vômito. Tá? Porque às vezes isso pode piorar a criança. Outra coisa muito comum é a criança se engasgar, né? Com alguma coisa que comeu, e daí o que o pai faz? Daí tem algumas situações que diferenciam o engasgo, né? Primeiro, o que a criança engasgou, se ela está obstruindo totalmente a via aérea da criança ou se está obstruindo parcialmente. Como é que você sabe isso? Porque se a criança tiver com uma obstrução parcial da via aérea, ela vai estar conseguindo respirar e vai estar tendo reflexo de tosse, vai estar tossindo. Tá? Que é isso que precisa, que é a tosse que vai expelir esse objeto. Se você notar que a criança não está conseguindo respirar direito, aí você tem que intervir. Não dá tempo de acionar, às vezes, o serviço de emergência e chegar a tempo. A gente vai ter duas situações. Uma situação com um lactente de até um ano e pouquinho de idade, que você vai fazer de um jeito, e a situação com uma criança maior de 1 ano, tá? Até o adulto, que é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Tá. Então se for uma criança... de 1 ano de idade, até 1 ano de idade, a criança está consciente ainda. Você vai pegar a criança no colo, tá? Em primeiro lugar, você vai segurar no queixo dela e vai deixar ela viradinha de cabeça para baixo. E você vai pegar com essa mão e vai bater nas costas da criança, vai dar uns tapas nas costas da criança, não é para machucar, é para tentar imitar um movimento de tosse mesmo, que a criança não está conseguindo ter. Tá? Então você vai dar uns 4, 5 tapas nas costas das crianças, até que o objeto seja arremessado. Então você vai bater 1, já saiu, tá? 2, 3, 4, 5. Se não saiu o objeto, tá? Você segura a cabeça da criança desse jeito e você vai virar a cabeça para o outro lado, na tua outra mão. Não. Desse jeito assim, tá? Para a outra mão. E você vai fazer compressões no tórax. Aonde? Vê aqui onde estão os mamilos da criança, um dedinho para baixo, mais ou menos, e você comprime 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Se não saiu, volta de novo e bate no tórax. Se a criança ficar inconsciente, aí aciona o serviço de emergência mesmo, e continua batendo nas costas, só que daí você vai ter que olhar o que tem dentro da boca da criança. Nunca tente colocar o dedo na boca da criança sem olhar primeiro, para ver o que tem lá dentro, para tentar tirar, porque às vezes você pode piorar a situação. Você coloca o objeto para dentro. Se você não conseguir, o que você vai fazer? Você vai ter que ventilar a criança. Tá? Mesmo com a obstrução, mesmo com o objeto lá, você vai ter que ventilar essa criança. Isso é o quê? Isso você vai ter que fazer a respiração na criança. Tá? Vai ter que fechar o narizinho dela, ou então colocar a tua boca que fecha, que consiga alcançar a boca e o nariz da criança, e você vai ter que assoprar 2 vezes. Tá? Assopra 2 vezes para você ver se a criança consegue voltar. Se ela não conseguir voltar com essas respirações, você vai voltar a fazer os movimentos de bater nas costas, mais 5 movimentos de bater nas costas e mais 5 compressões de tórax, tá? Não conseguiu voltar a criança. Faz mais 2 respirações de resgate e vai fazendo isso até o serviço de emergência chegar ou a criança conseguir voltar. Se a criança for maior de 1 ano ou se for adulto? Você vai se posicionar por trás, vai colocar uma mão entre o umbigo da criança e o externo aqui, o final dos arcos costais, tá? Você vai colocar teu dedo aqui, tá? O teu polegar em punho, tá? E vai fazer compressão para cima e para dentro, para tentar expelir o objeto, tá? Então você vai fazer assim, para cima e para dentro. 5 compressões. Geralmente com isso a gente já consegue tirar. Maria Aparecida Avanço estava tomando café da tarde quando se engasgou com um pedaço de pão de batata. A aposentada não conseguia tossir nem respirar e conta que começou a ficar roxa. Sabe, começou a escurecer, começou assim, parecia que eu ia desmaiar. Nem ela, nem os familiares sabiam como agir. Um mandava eu respirar pelo nariz, outro mandava levantar o braço, sabe? O meu marido, coitado, ficou tão desesperado, que ele começou a bater com tanta força, acho que é com tanta força que ele batia, sabe? Para ver se
se voltava, né, a respiração. Meu Deus, aí, ai, voltou. Pãozinho de batata danado.